povo que cria nele, porém eles precisavam conhecer a verdade libertadora. Da mesma sorte fomos nós, alcançados por esta verdade absoluta, que transformou a cada um de nós, nos dando a oportunidade de trilhar o caminho novo, a saber que aquilo que nós praticávamos erroneamente, por falta de conhecimento, de conhecer a verdade, hoje nós temos este conhecimento através de Jesus Cristo, através dos seus feitos maravilhosos, que aqui já foram anunciados, pregoados pelos amados irmãos, e que hoje nós temos esta liberdade, esse livre acesso, de tão somente falar de Jesus, como também nos alegrarmos dia após dia a saber que Ele está no controle de todas as coisas. E nos dias de hoje não é diferente. São muitos que precisam conhecer a verdade, isto é, Jesus, o Cristo. E aqui o nosso irmão Daniel falou sobre missões, que é uma das coisas que, de fato, precisamos fazer. Cabe a cada um de nós nos espelharmos em Jesus, pois Ele mesmo diz, afirmou que é a verdade, que precisamos conhecer. Eu louvo a Deus por isso, porque foi esta verdade que me transformou. Eu sou hoje uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e hoje vivo cada dia uma novidade. E é também falado sobre a oração essencial para cada um de nós. E hoje, mais do que nunca, tem sido essencial, porque o que nós alcançamos é através da mesma, dessa intimidade com o Senhor. Eu tenho comigo, e como prática, Mateus 6,6, ter um particular, um íntimo com o Senhor. Isso tem que me colocado de pé cada vez mais, fortalecendo a cada dia no Senhor. E aquilo que nós temos procurado vivenciar com o nosso Deus e com a amada igreja, em comunhão, esta verdade absoluta, que é o Senhor Jesus, o caminho que precisamos trilhar, a vida que o mundo precisa ter, esta fonte inesgotável que jorra com abundância. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor Jesus, Ele se fez homem, Ele foi moído pelas nossas dores, por nossas culpas, pelos nossos pecados, a saber que, através dele, nós alcançamos a salvação e conhecemos esta verdade absoluta que transforma e que liberta o ser humano. Em João 14,6, Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho. Caminho esse que nós hoje trilhamos, que Ele é a verdade, nós hoje a conhecemos, que Ele é a vida, que hoje nós temos uma mudança. Alegria essa que o mundo não pode oferecer, o Senhor ofertou a cada um de nós e nos alcançou com sua graça e com sua misericórdia. E também o acesso ao Pai que ninguém tem, se não for através de Jesus Cristo. A importância e a responsabilidade que nos é dado é muito grande, pois através do conhecimento da verdade, que nos libertou, que nos livrou do abismo da morte, essa mesma verdade que nós conhecemos temos que levar a outra, que também necessitam conhecer e que precisam de fato conhecer. É dar de graça aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, mas é dar com alegria, como a gente já foi falado, porque a alegria que o Senhor tem nos dado dia após dia, nada neste mundo vai suprir ou nos conceder. Apenas Jesus e Cristo assim pode.
Essa é uma importância, né, de se conhecer a verdade, para que possamos entregar a outro, né, falar a outros que necessitam desta vida com abundância em Jesus Cristo. Sabe qual é o desejo do coração de Deus? 1 Timóteo 2, 3 ao 6, vai dizer algo interessante: que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Todos venham ao pleno conhecimento de Jesus. Pois, como nós já bem sabemos, Ele é a verdade, a vida, Ele é o caminho, Ele é tudo que nós precisamos. Mesmo sabendo quem somos, a nossa natureza pecaminosa, Ele se rendeu à morte, pois seu amor é incondicional. João 3,16 afirma isso. Quando Deus enviou o seu Filho amado por amor a cada um de nós. Hoje somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo agora é novidade. Prossigamos e corramos em conhecer a Jesus Cristo. A transformação é nítida em nossas vidas, pela verdade que nós hoje conhecemos. Eu dou glória a Deus por isso, porque vivíamos erroneamente, pecando, distante e nos aprofundando cada vez mais em um abismo e assim puxando o outro, distante do Senhor. Mas a prova do Senhor, pela sua graça e misericórdia, que assim nos concederam a oportunidade. E assim nós cantamos louvores de gratidão ao nosso Deus pela salvação, pelo conhecimento da verdade que nos libertou e que nos livrou das garras da morte. A nossa liberdade teve um preço muito alto, por isso a necessidade de se conhecer a verdade, conhecer as Escrituras Sagradas, pois é a boca de Deus, a pura essência de Deus. Ela é o que? É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. Ora, se o Senhor nos libertou, verdadeiramente seremos livres. João 8, 26. Por isso eu louvo a Deus, porque o Senhor é bom e misericordioso, e pela sua graça, nos alcançados, misericórdias, estamos aqui adorando a Deus, coisa que nós não fazíamos antes. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor nos deu a oportunidade da salvação através da sua palavra. Amém? Saúde a todos, uma paz do Senhor, amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos juntos na casa do Senhor para adorarmos a Ele, agradecermos a Ele na beleza da sua santidade. Estamos aqui mais uma vez Passa o Senhor também, para aprendermos da parte do Senhor, que é nosso mestre, para nos ensinar. Glória a Deus também, como já os irmãos pensaram, pela vida do pastor Freitas, da irmã Energia, pela iniciativa de elaborar essa ideia de treinarmos para melhor servirmos ao Senhor em sua casa, melhor representar bem o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta oportunidade, uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler algumas porções da palavra de Deus para a nossa reflexão. E aqui eu intitulei esta mensagem, nesse pequeno tempo, como
título da mensagem que nesta noite quero titular é Deus levanta Gideão para livrar Israel das mãos dos medianitas. Diz assim: porém os filhos, Juízes capítulo 6, versículo 1, aí depois quero ler também o versículo 6 até o versículo 10. Do versículo 1 a gente vai para o versículo 6 até o versículo 10. E diz assim o versículo 1, capítulo 6: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Versículo 6, ainda do mesmo capítulo: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, versículo 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e o expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Até o versículo 10. Glória a Deus. Vemos aqui o registro da palavra de Deus, como em toda a Bíblia é registrado, muitas ações da parte do Senhor e também outras ações da parte do povo em desobedecer a Deus. Mas aqui estamos vendo o povo de Israel sendo oprimidos pelos medianitas, o qual a palavra aqui já nos assegura em dizer que por causa da presença dos medianitas, o povo de Israel empobreceu grandemente, né? Mas vemos também aqui algumas atitudes da parte do povo de Israel ao passar debaixo da escravidão por 7 anos, sendo oprimidos pelos medianitas. E diz assim o versículo 6: então assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, ouviu o Senhor, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. O profeta enviado por Deus, ele foi enviado pelo Senhor para trazer a memória do povo de Israel, aonde eles estavam e o que o Senhor tinha feito por eles, né? Ele trouxe aqui um lembrete para eles, para que eles não se esquecessem aonde eles estavam e aonde o Senhor tinha os colocado. O Senhor disse: eu vos tirei da escravidão dos amorreus e lhe coloquei sobre a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, não temam os deuses dos amorreus. E ele ainda disse mais: e vós não me destes ouvido a minha voz. Então é interessante nós atentarmos para a desobediência, tanto que serve para nossos dias. A Bíblia é atual. Todos os dias que amanhece, ela é a informação precisa de primeira mão para a humanidade. Então, não podemos esquecer que quando nós
Senhor, a ordenância do Senhor a respeito de como nós devemos nos portar, nos conduzir, é inevitável as consequências, né? É como algum membro do nosso corpo que a gente machuca e quebra, ele pode até ser colado, mas as cicatrizes vão ficar visíveis, né? Então, o Senhor deixa claro que quando nós desobedecemos a sua palavra, as consequências é inevitável. O Senhor pode entrar até em ação em nosso favor, mas sofreremos os danos. Então vemos uma atitude aqui no primeiro ponto, daquela nação, daquele povo, daquele tempo, daquele momento. Eles, portanto, ser afligidos, oprimidos, eles tomaram uma atitude muito louvável, em clamar ao Senhor, em buscar a presença do Senhor. Eles se voltaram ao Senhor. Então, na aflição, a saída é clamar ao Senhor. Aleluia. Não há outra saída para as questões nossos problemas, nossas aflições, a opressão que vem sobre nós. A saída é clamar ao Senhor, buscar a sua presença, se render aos seus pés, aleluia, e pedir a Ele misericórdia, aleluia. E o segundo ponto, já até dizer, que é quando desobedecemos, as consequências são inevitáveis, aleluia. Então, vemos aí a providência de Deus para com Israel, quando eles clamaram a sua misericórdia para com eles, o Senhor levantou Gideão, ainda que este também estava ali recolhido no seu canto, achando que nada mais tinha saída. Quando o Senhor aparece a ele, diz, então, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vem nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porque porventura não te enviei eu, versículo 14 do mesmo capítulo 6. E ele disse: ai, Senhor meu. Continuamos aqui no versículo 15: com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na minha casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto não te hei de contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aqui que às vezes a gente se recolhe e se reprime diante da palavra de Deus, colocando obstáculos, empecilhos para não servirmos ao Senhor, assim como Gideão, quando o Senhor já tinha tomado a decisão, tinha determinado que com ele ia dar a Israel a vitória contra o povo medianita. E ele diz: Senhor, logo eu, que sou de família pobre de Manassés, que sou o menor, louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor levantou aquele que aparentemente não tinha força alguma, porque, para resumir, a força não vem de nós, do que somos, do que temos, mas a força vem do Senhor, que quando chama, Ele também capacita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ficar por aqui com esta palavra e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora desça para cá, faça um círculo, vem aqui, ó. Junta aí com o círculo todos.